Prezados amigos, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que nós encontramos na primeira carta do apóstolo Paulo, à igreja que estava em Tessalônica, 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a seguir, que nos diz assim: Irmãos, não queremos deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Com efeito, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus, por meio de Jesus, levará com ele os que adormeceram. Eis que temos a vos dizer, de acordo com a palavra do Senhor, nós, os vivos, que ficamos em vida até a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que tiverem morrido. Pois o Senhor mesmo, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu, e então ressuscitarão em primeiro lugar os que morreram em Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, que ainda estivermos em vida, seremos arrebatados junto com ele sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Reconfortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Na verdade, prezados amigos, este é um tema eficaz, importante, deveras importante, porque lida com a vida de todos nós, com uma realidade que diz respeito a todas as pessoas. Quando se fala de vida eterna, de morte, de vinda de Jesus, do futuro, um futuro certo que é o fim dessa vida, diz respeito a todos nós, a todas as pessoas. E a doutrina das últimas coisas provoca muitas perguntas e questionamentos. Muitas pessoas vivem angustiadas por não saberem o que é a morte, o que acontece depois da morte, para onde as pessoas irão depois da morte, se uns terão a vida depois da morte. Mas quem não tem esperança se entristece frente à morte. O mundo pagão sempre reagiu com essa profunda tristeza, porque não conseguia ter até hoje, quem é pagão e quem não crê, a convicção da vida eterna. Outras pessoas perguntam: quando se dará a segunda vinda de Cristo? O que vai acontecer quando ele voltar? Como poderemos estar preparados quando ele voltar? Há aqueles ainda que escarnecem da doutrina da segunda vinda de Cristo. E esse texto nos mostra que a esperança cristã é segura e que podemos encontrar consolo tanto na hora da morte quanto na esperança da segunda vinda de Cristo. Eu tenho pregado reiteradas vezes essa palavra, e tenho dito até mesmo em sepultamentos de colegas e pessoas que queremos bem, entre queridos amigos que partem para a eternidade. Eu sempre digo que o cristão tem uma esperança que faz com que não mereçam nem o nome de morte. Eu sempre digo que o cristão autêntico, verdadeiro, ele muda de endereço. Na verdade, ele sai dessa vida carnal com endereço na rua tal e número tal, para o endereço abstrato que é a eternidade. Que a morte nunca irá encontrá-lo, porque no momento que a morte aparece para ele, ele já está numa outra esfera de vida. E para isso ele aproveitou a vida com Deus, esteve aqui, viveu os dias que o Senhor o deu, lhe forneceu.
Mas as perguntas continuam, e esse texto nos mostra que a esperança cristã é segura e pode trazer esse consolo para aqueles que ainda não têm essa esperança. Os crentes de Tessalônica, prezados amigos, estavam tristes e por pensar que seus irmãos mortos tinham perecido e não podiam ter nenhuma esperança, que havia encerrado por ali o ciclo da vida. A vida carnal, sim. O sofrimento em relação aos mortos é sempre agravado pela ignorância acerca do futuro. O mundo grego e romano dos dias de Paulo era um mundo sem esperança. Para eles não havia nenhuma esperança para o corpo, que era considerado uma prisão da alma, né? E evidentemente que isso atormentava a vida das pessoas. Por isso, em contraste com a desesperança pagã, Paulo mostra a gloriosa esperança dos santos. Ele ensina que a segunda vinda de Cristo será gloriosa tanto para os mortos em Cristo como para os que estiverem vivos. Paulo então traz uma mensagem de consolo fundamentada em 5 verdades gloriosas que eu posso aqui denominá-las como as âncoras da esperança cristã. A primeira delas eu poderia dar o nome de revelação. Nós temos a revelação. Nós temos a palavra de Deus como revelação. As religiões têm especulado sobre o destino da alma depois da morte. Os filósofos têm discutido sobre a imortalidade. Os espíritas especulam na comunicação com os mortos. E cada um dentro do seu entendimento, né? Agora Paulo resolve esse problema dizendo que não precisamos mais especular, pois temos uma revelação clara, específica de Deus, acerca do nosso destino depois da morte. A Bíblia tem uma clara revelação acerca da morte e da ressurreição, bem como acerca da segunda vinda de Cristo. A autoridade da palavra de Deus dá-nos a segurança e o conforto que nós todos precisamos. Por isso, não há necessidade de que especulemos de diversas formas para que nos encontremos e nos consolemos dessa forma. Não, mas sim, temos essa verdade revelada e a palavra de Deus nos basta para isso. Há um retorno, cremos no retorno, segundo aspecto que eu posso dizer. Cristo voltará novamente, é uma promessa. A segunda vinda é a grande ênfase desta carta de Paulo. Paulo abordou a doutrina da segunda vinda de Cristo em quatro perspectivas diferentes. Primeiro, em relação à salvação, serviço, estabilidade e consolo. Paulo ensina que não é a alma que dorme na hora da morte, mas o corpo. O ensino do sono inconsciente da alma é uma heresia. Por isso, na segunda vinda, os salvos virão com Cristo em glória como um glorioso séquito. Deus trará do céu as suas almas, de modo que possam reunir-se rapidamente com seus corpos e assim partirem para encontrar o Senhor nos ares, a fim de permanecerem com Ele para sempre. Os mortos, prezados amigos, os mortos em Cristo, estão dormindo. O sono é o símbolo do descanso. O sono pressupõe renovação. O sono implica expectativa de acordar. Quando você dorme, você não morre eternamente. Você dorme, descansa, sonha e acorda. Os mortos em Cristo estão na glória em Cristo como no sono eterno. Uma pessoa abordou o pastor, cuja esposa havia partido, e ela disse assim, e a pessoa disse assim: eu soube, pastor, que você perdeu a sua esposa, eu sinto muito. O pastor respondeu: olha, meu amigo, não, eu não a perdi. Você não perde uma coisa ou uma pessoa quando você sabe onde ela está. Eu sei onde ela está.
ela está com Jesus, ela está dormindo, ela está descansando com o Senhor. Eu não a perdi, foi apenas uma mudança de endereço, temporariamente. Uns vão primeiro, outros vão depois. Mas a vida é assim, prezado amigo. Nós aqui estamos de passagem. E poderemos estar com o Senhor na sua vinda, ou poderemos estar com o Senhor na nossa morte, que poderá preceder a vinda do Senhor se nós partirmos antes. Mas um dia estaremos para sempre. Os mortos em Cristo virão com Cristo em glória. Cristo virá com um grande cortejo. Ele será acompanhado de seus anjos e dos remidos. Os vivos não terão nenhuma vantagem em relação aos mortos em Cristo na segunda vinda de Cristo. Para o crente morrer é lucro, diz o apóstolo Paulo. A morte não é o fim da vida. Morrer é partir para estar com Cristo no céu. A ressurreição é deixar a terra e encontrar com Cristo em glória. Ressurreição, amigo, é mais um item que eu gostaria de focar para você. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 16, o texto que citamos no começo desta mensagem. A doutrina da ressurreição era rejeitada pelos gregos. Os gregos achavam que o corpo é essencialmente mau e que por isso a ressurreição deveria ser desprezada. Os saduceus também rejeitavam a doutrina da ressurreição. A base da doutrina da ressurreição dos salvos é a ressurreição de Cristo. Alguns crentes estavam tendo essa confusão de crer na ressurreição de Cristo sem crer na ressurreição dos salvos, conforme 1 Coríntios 15, 12 e 13. Mas Paulo diz que quando Cristo voltar e der a sua palavra de ordem, os mortos vão ressuscitar. A segunda vinda de Cristo será pessoal, visível, audível, poderosa e gloriosa. Os mortos vão ouvir a sua voz e sair do túmulo. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão. 1 Coríntios 15 e 52, você pode ler o que está escrito lá. Cristo retorna como vencedor, como uma palavra gritada. A ordem que o oficial dá em voz alta à sua tropa, um capitão de navios aos seus remadores, é uma ordem expressa para que os mortos ressuscitem. Ele nos diz a palavra de Deus: ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Para os crentes, esse sonido será e trará a plenitude de alegria. Ela será ressoada, sim, a trombeta de Deus, como clarim para os exércitos. Para os crentes, esse sonido trará plenitude de vida. Soará para proclamar a libertação do povo de Deus. Cristo virá, amigo, para a libertação da igreja e julgamento do mundo. A ressurreição não é reconstrução, mas é uma semente. O corpo é uma semente. A flor não é a mesma semente semeada, embora haja uma continuidade entre a semente e a flor. Os crentes receberão um corpo glorificado, semelhante ao corpo da glória de Cristo. O corpo morto é a semente que a sepultura da terra recebe. O corpo ressurreto é a flor que brota da semente. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não em relação aos outros mortos, mas aos que estiverem vivos. Paulo não está ensinando duas ressurreições. É evidente, pois, que ambos os grupos, tanto os sobreviventes como os mortos, estamos falando de cristãos, dos que creem. Paulo não está traçando uma constante entre cristãos e descrentes, crentes e descrentes, como, por exemplo, como se os crentes ressuscitassem primeiro e os descrentes ressuscitassem 1000 anos depois. Não. Ambos os grupos sobem para encontrar o Senhor nos ares. Esta é a declaração de Paulo. Ele está trazendo uma palavra de consolo para os crentes em relação ao estado dos que morrem em Cristo. A doutrina da ressurreição, amigo irmão, dos mortos, nos garante que a morte não é o fim. A morte não tem a palavra final. A morte
não é o fim da nossa jornada. A sepultura não é o fim da nossa jornada, da nossa caminhada. O corpo vai descansar, o corpo dorme até a ressurreição. Mas a alma irá para a glória, conforme nós vemos em Filipenses 1 e 23. Quando Cristo voltar, a alma glorificada voltará para Cristo e se unirá ao corpo glorificado. E então, diz-nos a palavra, estaremos para sempre com o Senhor. O estado intermediário não é de trevas, mas de descanso e glória. Amém por isso. E aí vem aquele sonho do arrebatamento. Os crentes que estiverem vivos, diz o apóstolo Paulo, serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. A palavra arrebatamento foi usada em vários contextos do Novo Testamento que lançam luz sobre a segunda vinda de Cristo. Não estamos usando aqui arrebatamento com o mesmo sentido usado pelos dispensacionalistas, que ensinam que a segunda vinda de Cristo será em 2 turnos, um secreto e outro visível. Mas nós cremos que a segunda vinda será única, visível, audível e gloriosa. Arrebatar rapidamente, pois esse é o sentido da palavra arrebatar, tirar com violência. A Bíblia diz que Filipe foi arrebatado rapidamente da presença do eunuco. Quando Cristo vier no ar, nós que estivermos vivos, seremos arrancados, arrebatados rapidamente como um piscar de olhos. Isso significa que nós devemos viver cada momento na expectativa do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo ou de nossa partida desse mundo para a eternidade, aguardando a vinda do Senhor. Eu tenho dito em minhas falas, em minhas mensagens, e até mesmo nas conversas entre amigos, quando falamos sobre esse tema, e a gente percebe que há muita ansiedade com relação à vinda de Jesus, com relação aos últimos dias. E eu sempre digo às pessoas, olha, amigos, a diferença entre a vinda de Jesus, que poderá acontecer daqui a qualquer momento, a Bíblia não sabe e não diz quando, e a sua morte, é questão de momento. Como nós não sabemos o dia do arrebatamento, também não sabemos o dia da nossa morte. Não sabemos qual é a nossa senha. Nossa senha pode ser a próxima. Pode ser que estamos numa fila cuja senha estejam em numerais maiores. Mas pode ser que ela esteja muito próxima e não saibamos. E a partir do momento que nós recebemos a nossa senha, também estamos já descansando com o Senhor, partimos para o Senhor, para a eternidade com o Senhor, e aí sim o arrebatamento passa a ser o próximo passo, próxima etapa. Então por isso nós tanto aguardamos a ressurreição pelo arrebatamento, como também temos que estar preparados para o amanhã, porque ninguém sabe o dia do amanhã. Não sabemos se vão estar com vida amanhã, então temos que viver como se Cristo voltasse hoje. E essa é a grande realidade. Arrebatar, ser arrebatado. Então, a multidão estava com o intuito, diz a palavra de Deus, de arrebatar Jesus para fazer o rei. Quando o buscaram e quando o procuraram. A Bíblia diz que Cristo nos arrebatará, nos tornará. Nada nos deterá aqui. Nada nos prenderá a este mundo. Seremos arrancados por uma força magnética. Seremos atraídos a Jesus pelo seu poder para encontrá-lo nos ares. Semelhantemente como um imã que puxa os metais de um momento para outro. Arrebatar para um novo lugar. Paulo foi arrebatado da terra para o céu. Jesus foi preparar-nos um lugar. Quando ele voltar, quando ele vier, ele vai nos levar para a casa do Pai, conforme disse em João 4, 14 e 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então,
Nós somos peregrinos nessa terra. Nossa verdadeira cidadania, amigos, ela está no céu. Arrebatar do perigo também é preciso quando estamos nessa caminhada. A Bíblia diz que Paulo foi arrebatado da turba de judeus que queria matá-lo. O mundo está maduro para o juízo. O mundo sofrerá o ardor da ira de Deus, mas nós seremos arrebatados. Não fomos destinados para a ira. Nós estamos preparados para uma grande reunião. Os salvos estarão para sempre com o Senhor. Este encontro será a festa apoteótica das bodas do Cordeiro. Vai ser um encontro triunfal. As bodas da época tinham 4 estágios que eu gostaria de compartilhar com os amigos. O primeiro estágio era o compromisso do noivado. Cristo se comprometeu em amor com a sua noiva. Ela está se preparando e se ativando para o seu noivado. Para o seu noivo, aliás. A preparação para o casamento. Nesse tempo, o noivo paga o dote pela noiva e a noiva se atavia para o noivo. Cristo morreu pela sua igreja e a igreja está se preparando para receber Jesus. O cortejo do noivo, a casa da noiva com seus amigos, está a caminho. O noivo é o acompanhado dos amigos com música até a casa da noiva. Cristo virá com os anjos e os remidos ao som da trombeta de Deus para buscar a sua noiva, a igreja do Cordeiro. Depois ela volta com a sua noiva para a casa do Pai. As bodas, propriamente ditas, sim, para lá, sim, será um encontro íntimo, eterno, sem fim, quando estaremos, sim, definitivamente, para sempre com o Senhor, e eu desejo estar lá. Este encontro será glorioso, será maravilhoso.